O tema desse nosso encontro é como agir positivamente na atual situação do mundo. Eu vou me ater somente à primeira parte, como agir positivamente. A atual situação do mundo todo mundo conhece, eu não vou me alongar mais em aprofundar em tudo aquilo que nós vemos nos jornais, na televisão, na mídia, enfim, sabemos que a situação não é fácil. Mas então, o que significa agir positivamente? Primeiro, precisamos entender a palavra positivo. Quem escolheu o tema não fui eu adoro fazer esse jogo com a dona Guite, porque ela escolhe o tema e aí ela fala, agora você fala sobre o assunto. Eu falo, ótimo, vamos lá. Eu falo para ele, você não escolhe o tema. Eu digo não. Você diz, não, quero que você escolha, então. E aí eu gosto de fazer, o desafio é bom, porque o primeiro desafio desse tema é o que significa positivo. Porque pensar positivamente pode ser pensar de uma forma sempre fantasiosa, sempre aguardando o que é róseo e ver se as coisas melhoram, né? Ter um pensamento, às vezes, pouco pé no chão. Tem todas as diferentes vertentes do pensar. Pense positivo, não pense assim. Muito bem. Mas a palavra positivo vem do grego positum, que significa aquilo que é factual ou determinado, aquilo que é existente. Pensar positivamente é pensar sobre aquilo que existe. Não é sobre um sonho futuro, possível, não, é sobre aquilo que é, né? E o que é? Também nós temos que nos perguntar o que é. E Abdul-Baha, o filho de Baha'u'lláh, filho do profeta fundador da religião Bahá'í, ele explica uma outra coisa muito interessante. Ele diz que o negativo não existe, a escuridão não existe. Existe a falta de luz, mas a escuridão por si só não tem existência. O negativo por si só não tem existência. Existe a falta do positivo. Tanto que ele fala, né, que essas duas posições opostas, elas são necessárias nessa existência para nós podermos entender as coisas que nos cercam. Então, por exemplo, né, quando você fala assim, a escuridão só pode ser compreendida quando eu conheço a luz. Se eu não conheço a luz, eu não sei definir o que é a escuridão. Porque, na verdade, a escuridão é a falta da luz, é a ausência da luz. Como o negativo é a ausência do positivo. O negativo não tem existência por si mesmo. Eu não posso ter uma lanterna de escuridão. Eu não posso ter um aparelho, um aparato que gere a escuridão, né? O que eu posso ter, por exemplo, segundo os astrônomos, né, é um buraco negro que ele é um atrator da luz e ele suga a luz. Então, ele faz com que a luz desapareça, mas ele não faz que a escuridão apareça. Então, quando a gente fala pensar positivamente, significa agir e pensar positivamente, significa nós agirmos em termos daquilo que existe, do que é determinado, que é factual, é real, é existente. E quando eu digo isso, eu estou falando exatamente sobre tudo aquilo que é e não sobre o que não é. Então, quando eu digo vamos agir de uma forma positiva, né, para enfrentar a situação atual do mundo, eu preciso encontrar na realidade que me cerca agora o que é, o que existe, quais são os elementos que eu posso tomar que não estão sendo utilizados para que eu possa reverter a situação que o mundo vive. Porque o mundo vive uma situação exatamente pela ausência daquilo que é. A guerra, o conflito, ele simplesmente existe, ele reina quando eu deixo de ter um pensamento de paz, de união, de harmonia. Quando isso desaparece, a guerra aparece. O mal não tem existência, portanto. O que existe é a ausência do bem. E se eu estou dizendo que o mundo está cercado por uma série de
situações maléficas e malévolas, né? Elas existem porque o bem não está existindo. Nós precisamos pegar o bem, que é uma realidade factual, existente, determinada, e eu tenho que colocar, então, o bem em ação. Então, a equação é muito simples. E nós, muitas vezes, nos perdemos nessa equação buscando como eu posso fazer o mal deixar de existir. Eu não consigo fazer o mal deixar de existir. Eu tenho que fazer o bem existir para que o mal desapareça. É claro que a ausência do bem, a ausência da luz tem consequências, né? Ninguém está dizendo que não tem consequências. Não é porque o mal não existe ou porque a escuridão não existe que a escuridão não vai gerar consequências. Peguemos essa sala, vedemos ela totalmente, não deixemos entrar um facho de luz aqui dentro, nem ar, nem circulação de nada, isolemos tudo. E deixemos isso aqui fechado durante 100 anos. 100 anos depois, quem entrar aqui dentro vai cair duro, morto. Porque na escuridão as bactérias vão se proliferar, uma série de fungos, etc, etc, e o ar vai se tornar insuportável para uma respiração adequada, né? Então, claro que a escuridão tem consequências, mas ela não tem existência por si própria. Ela é simplesmente um meio que conduz a situações adversas que nós não queremos que existam, né? Ou seja, o fato do ser humano, né, a humanidade, a sociedade humana, estar se distanciando daquilo que lhe promove o bem, não significa que ela seja má em essência. E há muitas linhas de pensamento, de pesquisa, que dizem que o ser humano é mau por natureza. Ele é mau por essência. Ele não é mau por natureza nem mau por essência. Ele simplesmente, quando deixa com que o bem desapareça, que a prática daquilo que é conducente à alegria, ao bem-estar, à melhora das condições da sociedade, das pessoas, se eu me afasto disso, vai aparecer aquilo que é exatamente o contrário. Muito bem. Daí então, eu trago agora um primeiro ensinamento Bahá'í que vai nos ajudar então a nos conduzirmos nesse processo de como podemos utilizar as coisas, enfim, a realidade existente positiva daquilo que conduz à realização humana. Eu estou querendo fugir muito dessa coisa de bem e mal, porque muita coisa parece boa e, na verdade, não é, né? Eu mesmo criei um ditado para mim mesmo que me conduz na minha vida. Claro que eu acabo errando muito, mas o ditado para mim vale muito. Eu sempre disse para mim mesmo, nem tudo que é bom é benéfico. É bom, mas não sei se me traz benefício, né? E a gente sempre cai nessa armadilha, né? Porque se é bom, parece então, é bom, né? Mas não é benéfico, né? Quando a gente vai ficando mais velhinho, a gente vai sacando bem isso, por exemplo, com o açúcar, né? É maravilhoso, mas não é benéfico, né? Tem que tomar cuidado aí com a glicemia, não sei o que e tudo isso, né? Então, a gente tem que aprender que aquilo que conduz ao bem coletivo é o que nós estamos buscando. Nós estamos buscando o resultado da coletividade e não de um alcance de benefício pessoal para cada um de nós, né? Muito bem. Então, se a gente quer alcançar isso, e aí vem esse princípio Bahá'í que eu queria apresentar, é que tem que haver uma coerência entre o espiritual e o material. Para que eu possa agir positivamente com aquilo que é real, concreto, não basta eu ver somente o real, concreto do mundo da matéria. Eu preciso encontrar o equilíbrio entre o mundo da matéria e o mundo do espírito. Eu preciso encontrar o equilíbrio entre aquilo que é bom, porque vem do mundo da matéria, por exemplo, mas que também seja benéfico à minha realidade espiritual, né? E o outro lado da equação também vale.
tudo que seja bom para a realidade espiritual tem que ser benéfico também para a realidade material. Porque tem que haver essa coerência, né, entre o espiritual e o material. Nenhum tem preponderância sobre o outro, nenhum é mais importante do que o outro, porque nós vivemos uma realidade que o Criador assim determinou, que passássemos por essa primeira experiência da nossa existência, numa existência dual, aonde nós somos parte espírito e somos parte matéria, e precisamos nos entender como transitar nesse mundo, e há uma sabedoria nisso. Porque se o Criador é o Todo-Poderoso, ele poderia ter feito todo mundo alminhas logo de uma vez. Para que passar por esse estágio, né? Para que essa coisa confusa aqui, onde você tem que entender o que é bom, benéfico, a coerência do material espiritual? Mas se nós não passássemos por esse estágio, né, nós não entenderíamos o que significa o espiritual. Eu só entendo o que é o espiritual sem entender o que é o material. Eu só entendo o que é riqueza se eu entender o que é pobreza. Eu só entendo o que é bem se eu perceber o que é o mal, né? MAL, né? E eu preciso entender essas realidades aparentemente antagônicas, mas que na verdade elas só são ausência um do outro. A pobreza é apenas a ausência da riqueza humana. Não estou falando aqui também só da pobreza material, né? Que a pobreza material por si só também é a ausência de meios, né? Aquela pessoa que vive em condição de pobreza vulnerabilizada, né? Acho que isso é um advérbio que a gente tem que aprender, nunca chamar as pessoas de vulneráveis. Ninguém é vulnerável. Todos nós nascemos como seres humanos, como diz Bahá'u'lláh, com uma nobreza essencial. Nós somos vulnerabilizados, nos quebram, nos tornam vulneráveis, né? E daí então nós nos tornamos pobres, nós nos tornamos ignorantes, nós nos tornamos tudo isso que é sinônimo do outro lado da equação, que é o mal, né? Então, para que a gente possa entender o que é a coerência do material e do espiritual, nós precisamos entender o que significa a realidade material, e daí então percebemos que uma realidade espiritual pode existir. E essa é a beleza da nossa existência, da nossa trajetória nesse mundo da matéria, né? Pelo tempo que foi destinado a cada uma e cada um de nós, né? Muito bem. Então, vamos lá, vamos pensar positivamente, vamos agir positivamente. Como é que eu ajo positivamente com aquilo que existe? A primeira coisa que existe, que é real, é o conhecimento. Conhecimento é uma coisa real. Ela não é uma coisa etérea, né? Ela existe, o conhecimento é uma realidade, né? É factual. E nós precisamos entender que a ignorância, ou seja, o não acesso ao conhecimento, é a mais lastimável condição que o ser humano pode viver. Então, queremos agir positivamente, queremos transformar esse mundo, nós temos que batalhar, dar-nos da nossa energia, da nossa essência, daquilo de mais precioso que nós temos, que é o nosso tempo, né? Para que todas e todos, todas as pessoas tenham acesso ao conhecimento e não partam desse mundo numa condição de ignorância. Essa é a educação E maiúsculo, né? A qual nós devemos nos dedicar. Porque se existe a condição hoje lamentável do planeta, né? A boa parte dessa condição lamentável, ela nasce a partir do não acesso ao conhecimento e da ignorância. E, volto a repetir, a pior condição é essa. E pior do que isso é você passar por essa existência tendo sido negado a você a possibilidade de acessar o conhecimento. Essa é uma condição mais lastimável ainda, né? Agora, o que nos leva a não acesso ao conhecimento? A primeira coisa são os preconceitos. As ideias pré-concebidas são a maior barreira ao acesso ao conhecimento, C maiúsculo, né? E aqui conhecimento, eu não estou me referindo ao conhecimento da educação formal, né? Porque
muitas e muitos de nós aqui nessa sala certamente tivemos avós, se não muitas vezes pais, que não tiveram acesso ao conhecimento formal, talvez fossem analfabetos, né? Ou pouco alfabetizadas, mas tinham acesso ao conhecimento, C maiúsculo, porque detinham uma sabedoria que os impulsionava através da vida. É desse conhecimento que eu estou me referindo. Não somente ao conhecimento que advém da educação formal, né? E para fugir dessa opressão da ignorância, né, a meta que nós precisamos colocar para cada uma e cada um de nós é como nós podemos ajudar outras pessoas a não se submeterem a essa opressão da ignorância. Seja ela a ignorância da vida corriqueira, seja ela a ignorância da sua própria realidade espiritual, por exemplo, porque não há pior a prisão do que aquela de você não conhecer quem é você na sua essência, né? E você passar por essa existência com total desconhecimento. Então, o acesso ao conhecimento é direito de cada ser humano, né? E nós precisamos fazer com que esse direito seja disponibilizado a todos e a todas as pessoas, né? Bom, é claro que muitas vezes essa ação, ela não consegue ser tomada de uma forma solitária por cada um ou cada um de nós. É por isso que no final eu vou dizer que tem umas dicas de como é que a gente pode trabalhar em conjunto, né? Bom, então o primeiro elemento, acesso ao conhecimento, tá? Queremos agir positivamente, temos que disponibilizar o acesso ao conhecimento. Segundo elemento que nos leva a uma ação para a transformação desse mundo e agir positivamente nesse mundo, né, é que a mudança, ela não pode ser um projeto de uma meia dúzia de pessoas querendo impor a mudança sobre os demais. Então, mudanças não acontecem porque alguns iluminados acham que o melhor destino para todas nós e todos nós é agirmos dessa forma e que todos passem a agir dessa forma. Foi assim, acreditando nisso, né, que a nossa crítica aqui ao iluminismo, né, o que o iluminismo fez? Disse, olha, é melhor para todo mundo separar a religião da vida prática corriqueira, separa a ciência de religião, isso tudo, cada um cuide de si, e nós passamos a separar, né, os elementos essenciais de valores humanos da nossa prática cotidiana. Então, a prática cotidiana passou a ser absolutamente impermeável a valores humanos. Então, você vai falar em bondade no ambiente acadêmico? Não, que não se fala em bondade. Você vai falar em compaixão no ambiente científico? Compaixão, besteira, né? Nas Forças Armadas, você vai falar sobre... Você ainda está nas Forças Armadas ou ainda está? Você voltou? Vai que você tinha como é que chama? Aquela palavrinha que vocês iam para a reserva, né? Ainda não. Então, imagine nas Forças Armadas você falar sobre fraternidade e paz. Fraternidade e paz, a gente está aqui para baixar o cacete em quem nos invadir, né? Não existe esse negócio de fraternidade e paz. Mas isso vem de onde? Isso vem do nosso pensamento iluminista de separar valores da prática cotidiana, né? Então não é um conjunto de pessoas iluminadas que vão dizer o que nós vamos fazer. O que a humanidade vai fazer, o que a sociedade humana vai fazer, tem que ser fruto de um processo consultivo. E essa é uma contribuição que a comunidade Bahá'í também traz a esse desafio de transformação do mundo. O que significa um processo consultivo? Significa um processo onde as pessoas sentam, discutem e chegam a acordos comuns. Um desafio, talvez, que nossos irmãos e irmãs lá no Sul estão passando agora
é a escolha de um novo modelo de desenvolvimento e de urbanização. Vai ser de novo um grupo de iluminados que vai decidir o que vai ser feito? Ou será que as pessoas que sofreram com tudo isso que estão sofrendo, elas não teriam algo a contribuir num processo de mudança de paradigma do que significa vida urbana, do que significam os equipamentos públicos e as necessidades do cotidiano de cada um, né? Então, essa mudança, né, da realidade social, ela exige um processo consultivo. Ela exige um processo onde as pessoas onde as pessoas ouçam umas às outras, né? Elas precisam ouvir umas às outras. E à medida que elas ouvem umas às outras, elas começam a tomar decisões coletivas que são decisões bem informadas, né? Essa palavra agora está muito em voga, né? Uma decisão informada. A gente não usava isso em português, isso é um anglicismo, mas que eu digo até um anglicismo muito bem-vindo, né? Como é que eu tomo uma decisão informada? Uma decisão baseada em fatos, em informações, em coisas que têm o positivo, são positum, são realidades, são factuais, né? É através desse processo de consulta que as pessoas começam a ter, por exemplo, uma leitura da sua realidade de uma forma muito mais abrangente e coletiva. Nós lemos a realidade a partir de uma visão muito limitada nossa, né? É como eu vejo o mundo. Mas se eu somo as visões de mundo de todos aqui nessa sala, imaginem quão rica não se torna a nossa percepção e quão bem informadas se tornam as nossas decisões, e aí o processo de tomada de decisão sobre o que é o futuro que nós queremos para nós mesmos se torna um outro futuro. Em um dos documentos que a comunidade Bahá'í produziu na década de 90, é um documento muito interessante que se encontra na internet, obviamente. Quem está escrevendo o futuro? É uma pergunta, né? Quem está escrevendo o futuro? Em um dado momento desse documento, está escrito que os seres humanos não são uma tábua rasa, onde qualquer uma das supostas lideranças mundiais pode escrever o destino de cada um da forma como bem lhe aprouver. Nós não somos esse quadro branco em que cada um escreve o que deseja, né? Nós somos senhoras e senhores do nosso próprio destino, desde que nós trabalhemos em conjunto. De novo aparece isso. Eu não consigo agir individualmente nesse processo de levar conhecimento aos demais, como também não consigo agir individualmente para promover uma transformação coletiva através de um processo consultivo, né? E, por fim, eu preciso adequar a minha fala à minha ação, né? Enquanto é muito fácil fazer essa palestra aqui, porque eu pego um monte de palavras bonitas, encadeio elas de uma forma interessante, que sai todo mundo aqui dizendo: nossa, aquela palestra foi interessante, mexeu com alguma coisa. Mas se eu não sou capaz, eu que estou por trás dessas palavras aqui agora, e todas nós aqui nessa sala, se nós formos capazes de adequar o nosso discurso à nossa ação, né? A nossa ação tem que ser um reflexo do nosso discurso, né? Então, esse caminho de serviço à humanidade, né, que eu poderia chamar assim, ele começa com essa reflexão do agir positivo, né? E o agir positivo significa estender a mão para outra pessoa, trazê-la junto e dizer: olha, vamos mudar a realidade das coisas, mas não através de um sonhar junto, né? Ainda que o poeta que disse sonho que se sonha só, como é que é isso aí? É só um sonho que se
O sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só, sonho que se sonha junto é realidade, né? Mas eu estou indo um pouco além, não vamos sonhar somente, né? Nós vamos positivar nesse sentido, não no sentido positivista da filosofia positivista, que só vale o que está escrito, que aliás os maiores positivistas da existência humana são os bicheiros, né? O jogo do bicho é o positivismo em pessoa, vale o que está escrito. Não sei se... Bom, eu quando era garoto no Rio de Janeiro, né? O jogo do bicho rolava por tudo que era esquina de Copacabana, onde eu nasci e cresci. E eu sempre me perguntava o que significava aquele carimbo, porque eles anotavam no papelzinho, chegavam lá e falavam assim, 15, 33, 25, 44, e o cara dava o dinheiro e ele levava o papel, e no papel embaixo estava assim, vale o que está escrito. Por que vale o que está escrito? Porque você podia chegar depois para o bicheiro, o anotador, e dizer, não, mas eu tinha falado 33, você não anotou o 33. Você, mas como você não anotou o 33? Vale o que está escrito. Eu escrevi, você olhou, e esse carimbo sempre me intrigou muito, né? E vale o que está escrito é a própria essência do positivismo, da filosofia positivista, né? Que só vale o concreto, o real, né? Mas eu acho que nós estamos pegando hoje à noite uma perspectiva diferente do que é ser positivo. Não é só do que vale o que é concreto, real, no sentido, não admito pensamentos, nem admito valores, nem admito nada, eu só vou por aquilo que é o concreto, mas eu estou pegando de dentro dos valores, de dentro da realidade que me cerca, aquilo que realmente tem existência. Para que aquilo que tem existência possa ser colocado à disposição da humanidade, eu tenho que passar por esses 3 caminhos, né? Ter o conhecimento como meu alvo maior, né? Levar o conhecimento, seja o conhecimento espiritual, como o conhecimento da realidade material, ao maior número possível de pessoas e libertá-las da opressão da ignorância. Número 2, para que eu possa fazer isso, né? Eu preciso adequar... Bom, esse é o 3. O 2 o projeto não é de uma pessoa só, né? O projeto é coletivo. E um projeto coletivo ele funciona através da troca de ideias da coletividade. E isso é um processo muito interessante que o Baha'u'lláh trouxe, que é o processo da consulta, que são noites e noites depois de conversa sobre isso, né? De como você toma decisões em conjunto, de modo que beneficie o coletivo mesmo, e que não haja nenhuma agenda pessoal que vai ser imposta sobre os demais. E o terceiro é o adequar as minhas palavras e ações, né, de forma que elas estejam em conjunto. Isso tudo está dentro dessa máxima maior da harmonia e da coerência entre a minha dimensão espiritual e a minha dimensão material. Aí eu disse que você não consegue agir sozinho, né? Então, a comunidade Bahá'í tem desenvolvido programas muito profundos, né, para, acesso ao conhecimento, que são os chamados círculos de estudo, né, onde você tem uma dimensão diferente de acesso ao conhecimento através das escrituras sagradas, que é bastante revolucionário esse processo, né? Esse é um processo que envolve pessoas já, digamos, mais maduras, né? Pelo menos de adolescente para cima, jovem já e adulto. Mas também há programa para crianças, há programa para pré-adolescentes, né? Onde eles também, de acordo com a sua linguagem, vão entendendo esse conjunto de coisas que eu apresentei aqui, né? E aí, somado a isso, a dimensão espiritual, que são momentos aonde você, através da oração, da meditação e da reflexão, você também cria não somente um acesso a uma dimensão de conhecimento maior, mas também você cria os elos de ligação entre pessoas para que elas possam agir de forma conjunta, né? E isso é o que a comunidade Bahá'í vem fazendo, digamos assim, de concreto nos dias atuais. Bom, eu espero ter provocado vocês, espero não ter frustrado por não ter me debruçado sobre a situação caótica e triste que o mundo se encontra, mas eu espero que vocês também
percebam que a partir dessa minha fala, a perspectiva de futuro não é uma perspectiva de futuro sombrio, né? É a perspectiva de um futuro brilhante, de um futuro transformado, de um futuro modificado, se nós nos envolvermos nesse processo de mudança, né? A mudança é necessária, ela faz parte da nossa existência, né? E o criar o novo é um dos, talvez, privilégios maiores que o Criador nos deu para que nós possamos co-criar junto com Ele novas realidades. Porque se as realidades não transmutassem, nós seríamos meros repetidores, meros marionetes, fantoches na mão de um Criador que faria que nós agíssemos como fosse o bel prazer dessa fonte criadora, né? Mas, pelo contrário, quando nós podemos ser copartícipes de um processo de transformação, isso nos dá uma dimensão desafiadora muito interessante. É isso. Obrigado.